A produção de veículos cresceu agora no mês de abril. Os dados foram divulgados pela Anfávia, a Associação das Montadoras, na manhã de hoje em São Paulo. Duas coisas a serem observadas antes de a gente mostrar os números de produção e venda. A venda que caiu, o número de emplacamentos, esse é um detalhe, apesar da produção ter aumentado neste mês. E a exportação tem sido o caminho dos carros fabricados no Brasil. Só para se ter uma ideia, a cada 3 carros fabricados no país, um está sendo exportado. Isso quer dizer um mercado interno muito difícil. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, que a gente tem exatamente esses números de produção da Anfávia. Olha, em abril de 2016, a gente teve uma produção de 171 mil veículos. Se a gente olhar agora para abril de 2017, houve um crescimento de 11,4%, chegou a 191 mil veículos. O detalhe é que a gente olha pelo gráfico aqui, se eu comparar abril com 2016 com abril de 2017, houve esse crescimento. Mas se eu fizer uma comparação com o mês de março, aí nós tivemos uma queda de 235 mil para 191, uma queda de 18, quase 19% na fabricação de carros. Ou seja, eu tenho um gráfico aqui que mostra assim, que há um crescimento. Se eu comparar de abril para cá, mesmo abril ou março, os números são maiores, mas eu tive uma queda aqui. Há uma preocupação porque teve muito menos dias trabalhados em abril se comparado a março, devido àquela sucessão de feriados que nós tivemos. Essa é uma das razões que a própria Anfávia apontou hoje durante a entrevista para explicar esses números. Mas isso tudo para ter uma ideia que a gente tem quase 801 mil veículos de fabricação no ano, mas só para tentar entender. Claro que esse gráfico aqui não é completamente reto, é uma média, mas ele é bem oscilante durante todo o ano passado, mesmo no começo desse ano, mas nota-se claramente que aqui já tem uma oscilação dessa queda do mês passado, embora haja uma queda se comparado a 2016. Normalmente, quando a gente pega números aqui e compara o número deste ano com o número do ano passado, o número deste ano é sempre melhor, apesar de ainda estar um ano difícil. Mas é que 2016, sabemos, foi terrível. Vamos dar uma olhadinha agora na sequência. O problema, e eu fiz menção à exportação, porque dá uma olhadinha nos emplacamentos. Produziu-se até mais do que abril do ano passado, mas a gente teve menos emplacamentos agora de vendas, ou seja, de mercado interno. Agora a gente está falando de mercado doméstico, menos 3,7%. Olha o comparativo aqui. Em abril de 2016, a gente teve 162 mil veículos. Em abril de 2017, 156 mil, ou seja, esses 3,7% a menos. Também aqui a Anfávia está apontando o mês menor, com dias úteis menores que nós tivemos com a sucessão de feriados que nós tivemos no mês de abril. Só para se ter uma ideia, inclusive com aquele dia, o dia 28, na sexta-feira, que teve a tentativa de greve geral no país. Vamos dar uma olhadinha agora porque que a indústria brasileira, inclusive a gente falava disso essa semana, parte do setor da indústria que está olhando para a exportação está conseguindo, inclusive, gerar emprego no país, está conseguindo superar a barreira do mercado muito ruim aqui no país, ou seja, desaquecido, por conta de juros altos, e isso é realmente complicado. Você não tem crédito, você não vai comprar um carro porque não é um bem de valor baixo. Nós estamos falando de um carro que custa 30, 40, 50, 70, 80 mil reais em média. Bom, enfim, para você ter uma ideia, sem crédito barato você não vai ter mercado aqui no país, diante do desemprego ainda alto, ou seja, por isso que a exportação tem sido a saída não só para a indústria automobilística. Para você ter uma ideia, olha, as exportações cresceram, se comparado de abril de 2016 com 2017, isso é muito interessante, cresceram 64%. Isso é extremamente relevante. Para você ter uma ideia, saiu de 141 mil para 232 mil veículos vendidos. É a exportação que está ocupando aquilo que os economistas e a própria Anfávia chamam de ociosidade da indústria. A Anfávia ainda diz que o setor automobilístico tem muita ociosidade na indústria, ou seja, mesmo que cresça o consumo interno ou mesmo que cresçam as exportações, a indústria tem condições de atender, o que faz com que não gere uma pressão inflacionária, porque a indústria consegue atender e entregar. O problema da inflação é exatamente isso, tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. Não é o caso, e por isso que a inflação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a inflação no país está em queda, porque tem faltado demanda, tem faltado consumo. Vamos dar uma olhadinha agora num outro assunto que é extremamente importante. Falando em veículos, a indústria automobilística aqui no Brasil e no mundo deveria ser convidada a prestar mais atenção no controle de qualidade. Nós temos anunciado aqui vários recalls. Depois de vários recalls de várias montadoras,
A Volkswagen anunciou hoje que 54.100 veículos de 8 modelos diferentes terão de passar por um recall da montadora. Os veículos são todos fabricados nos anos de 2016 e 2017. O principal problema é esse aqui, olha, falha no alternador. Em alguns carros o motor simplesmente podia apagar. Os modelos são esses aqui, olha, Gol, Voyage, Saveiro, Up, Fox, Space, Space Fox, Cross Fox e Cross. São exatamente esses os modelos que têm problemas. Space Cross, Space Fox, Cross, Gol, Voyage, Saveiro, Up, Fox, ou seja, 8 modelos. São esses os modelos da Volkswagen que vão passar por recalls. Aliás, a gente tem falado sobre o recall aqui já há algum tempo. Eu fiz menção que a gente ia falar sobre a inflação e falo agora. É que o detalhe é que a inflação, para aquele público, as famílias de baixa renda, teve uma variação negativa nesta medição da Fundação Getúlio Vargas. Só para ser uma ideia, esse público é o que tem renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. A variação foi de menos 0,11%. Para você ter uma ideia, caiu quase meio ponto percentual se comparado a março. Esses números são de abril, os números apurados pela Fundação Getúlio Vargas. E para fazer uma comparação que talvez seja bem interessante com o índice de inflação oficial, porque esse aqui só pega exatamente o público de baixa renda, no ano a inflação está acumulada em 1,30%. Nos últimos 12 meses, aí a gente está tentando anualizar a inflação está em 3,64%. Para a gente lembrar o que está pensando o Banco Central e a meta do Banco Central para até dezembro, do IPCA, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação oficial do país, e aí nós não estamos falando da inflação de todo o país, né? Nós estamos falando de tudo. É de 4,5%. O próprio IPCA já está abaixo de 4,5%. Aqui a gente está olhando para esse público especificamente, nós estamos falando aqui de 3,64%. É bem abaixo daqueles 4,5%. De novo, a explicação vem naquilo. Nós temos uma baixa demanda hoje no país por algumas razões, entre elas o desemprego, o endividamento das famílias, do qual nós falamos ontem aqui, e o crédito absurdamente caro no país. Taxa de juros hoje para qualquer empréstimo é muito alta, o que de alguma forma afasta. Se o sujeito está endividado, negativado, não consegue fazer novo crédito, se ele está desempregado, ele está inseguro para fazer uma nova compra e provavelmente não vai ter recurso. E mesmo quem tem recurso, em algum momento vai ter que financiar. E se financiar, vai financiar com esse juro absurdo. A história do spread bancário que a gente fala toda hora aqui. Portanto, a gente tem a inflação em baixa muito em razão do baixo consumo que se tem hoje no país. Inflação baixa nunca foi notícia ruim nesse país, até porque inflação alta era que era notícia ruim no país. O detalhe é que nós estamos mantendo a inflação baixa, boa parte por não ter demanda, gente disposta a comprar. E se não tem muita gente disposta a comprar, a roda da economia não gira, mas de qualquer forma isso está ajudando. Por outro lado, e é sempre bom entender que as coisas não têm um lado e o outro, tem sempre um lado bom e um lado ruim, a inflação baixa faz com que os juros básicos da economia caiam, isso de alguma forma faz com que o governo tenha mais recursos, porque remunera com menos recursos o seu investidor, por outro lado, sobra recurso no governo para aplicar em outras coisas e faz também com que aumente o investimento no país. Ou seja, a própria indústria vai conseguir de alguma forma algum recurso melhor no empréstimo para investir, começar a girar, a ter capital de juros e, evidentemente, investir e gerar emprego. É por isso que se projeta para o segundo semestre e o ano que vem uma retomada do emprego nessa lenta retomada da economia brasileira. Bom, na sequência nós voltamos com os números do mercado financeiro aqui no Cenário Econômico. A gente volta em instantes.